Oi, oi, tudo bem? Seguinte, aulinha que a professora tá viajando, aulinha gravada. O tema hoje é estelionato. Então, nós estamos estudando crimes contra o patrimônio e hoje a gente vai estudar e focar no estelionato e outras fraudes, tá? Então, partindo aqui, quando a gente fala em estelionato, deixa eu colocar assim. Lá no artigo 171, a gente vai ter o seguinte conceito: obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, quando a gente vai analisar, né, os nossos elementos, a gente vai ter aqui que eu tenho um dolo específico, que é o obter vantagem ilícita, né? Então, eu tenho um objetivo específico, eu tenho o dolo de obter uma vantagem específica, seja para mim ou seja para outra pessoa, isso não interessa, né? Não interessa para quem vai aquele benefício, ele só precisa existir. E eu tenho aqui, ele não vai ser considerado uma forma vinculada, tá? Porque o final do artigo coloca ali qualquer meio fraudulento. Mas eu preciso manter a vítima em erro. A minha vítima precisa acreditar na minha falsidade, no meu ardil, no meu artifício, na fraude que eu estou apresentando para ela. Então, a vítima precisa estar em erro e ela vai me entregar a vantagem ilícita que eu estou exigindo, né? Que eu estou solicitando de forma muito educada, muito querida ali com a minha fraude. Existe uma divergência na doutrina sobre se essa vantagem deveria ser econômica exclusivamente ou se pode ser qualquer tipo de vantagem. Prevalece o entendimento de que pode ser qualquer natureza. Então, pode ser qualquer vantagem econômica ou não. Existe divergência. O professor Greco mesmo, o professor Rogério Greco, ele entende que essa vantagem precisa ser econômica, até porque estamos falando de crimes contra o patrimônio, né? Então, se não há um dano ao patrimônio, o foco do estelionato é proteger o patrimônio, então a defesa dele seria essa, mas a prevalência majoritária é de que a vantagem precisa ser econômica. Além disso, a minha vítima precisa estar em erro. A gente já estudou erro, a gente estuda o erro lá na teoria do crime, né? Mas vamos revisar aqui que erro é uma percepção equivocada da realidade. Então, eu vou enganar a minha vítima. Ela vai acreditar estar em uma situação que não é real. E por causa dessa crença, ela vai me fornecer a vantagem que eu estou buscando. Tá? Então, eu induzo ela a erro ou eu mantenho ela nesse erro. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, por exemplo, da pessoa me procurar de forma equivocada e eu não corrigir e aceitar ali que ela me dê a vantagem que não é minha, que ela deveria pagar em outro lugar, por exemplo, e eu apenas aceito e fico com a vantagem para mim. A questão dos meios, né? O legislador optou, então, por colocar ali artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, justamente para não limitar tanto essa conduta e dificultar a punibilidade dela. Então, o artifício seria um aparato, um objeto, algo físico, né? O ardil já é a astúcia, a malícia, a lábia ali de você enrolar, ou qualquer outro tipo de fraude que vá se apresentar, inclusive sendo digital, telefone, etc, etc. É um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, como qualquer pessoa pode ser vítima. Ele é doloso, não existe estelionato culposo, né? Eu não induzo alguém ao erro sem querer. É um crime material, tá? Eu preciso da concretização do prejuízo, certo? E ele pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Omissivo é na conduta do manter no erro, tá? No comissivo, eu faço a ação fraudulenta. No omissivo, a pessoa me procura em erro e eu permito que ela ali continue.
Ele é um crime de forma livre, ok? Eu não vinculo, eu deixo ali qualquer tipo de falsidade livre para a pessoa utilizar, a criatividade é o que reina, né? Ele é instantâneo, ele se concretiza no momento do prejuízo, né? De dano, obviamente, eu preciso do dano. Ele é monossubjetivo e ele vai admitir ali, ele vai ser plurissubsistente, ele admite tentativa, né? Eu posso tentar tentar fazer um estelionato e por outros meios não conseguir, tá? Então aqui a consumação, quando a gente falou, ocorre no momento do prejuízo da vítima, tá? E eu tenho no estelionato um binômio, né? Uma dualidade. Ele vai se concretizar no prejuízo alheio com a minha vantagem ilícita. As duas coisas precisam acontecer simultaneamente para a concretização, para a consumação desse crime. Cabe, então, como eu falei para vocês, a tentativa, né? O dolo, já comentamos sobre o dolo. Eu vou ter a forma privilegiada, como se fosse uma forma privilegiada, eu vou ter uma redução ou até mesmo a substituição da pena quando o acusado, quando o réu for primário e o prejuízo for pequeno, né? Um prejuízo de pequeno valor. É muito similar do crime do furto, né? E aqui, pequeno valor, nós vamos considerar até um salário mínimo, não é o mesmo valor da insignificância, né? Insignificância, a jurisprudência fixa ali geralmente 10% do salário mínimo. Quando eu falo em pequeno valor, eu estou falando de até um salário mínimo. Cuidado que não exclui, tá? Não afasta a culpabilidade, tem ilicitude ou tipicidade, é apenas uma redução de pena, é apenas um benefício para a junção. Réu primário, pequeno valor, tá? E aí eu vou ter as formas qualificadas. Se vocês olharem o artigo 171, ele é bem longo, ele tem muitos parágrafos, né? Então eu vou ter ali a disposição de coisa... Deixa eu só ver uma coisa. Eu coloquei, tá. Então eu vou ter disposição alheia como própria, alienação fraudulenta de coisa própria, defraudação de penhor, fraude na entrega de coisa, fraude no recebimento de seguro e fraude no pagamento por cheque. Tem mais, a gente vai chegar lá, tá? Então aqui, vender, permutar, dar em pagamento, locação ou garantia de coisa alheia como própria. É quando você pega algo que não é seu, que não está no seu nome, e você vende como se fosse seu, né? Então, você pega uma casa que é, sei lá, da sua vizinha, e você vai lá e vende essa casa, ou você dá algo que não é seu em pagamento, então você vai pagar ali uma dívida com um carro que não é seu, com uma moto, desculpa, que não é sua, você vai fazer ali vai colocar algo que não é seu para alocar, né? Ou dar como garantia, por exemplo, tá? O objeto, obviamente, tem que ser a coisa móvel ou imóvel alheia, que não há limite, né? Só basta que seja de outra pessoa e não sua. Alienação fraudulenta de coisa própria. Aqui a coisa é sua, só que você não poderia vender, né? Então, por exemplo, eu tenho uma casa financiada. Essa casa financiada não é minha. Essa casa financiada, tecnicamente, ela é do banco, até que eu termine de pagar o financiamento. E eu não posso dar esta casa financiada como garantia de algo, porque não é meu. Né? Tem ali uma restrição, né? Eu não posso dar essa coisa alheia como minha, eu não posso dar ela de garantia. Ou então, por exemplo, eu tô ali com o meu carro penhorado para pagar uma dívida X. E aí eu vou lá e vendo o meu carro penhorado para pagar uma dívida Y, né? Eu não posso... Eita, tá borrando meu batom. Eu não posso vender algo que está com ônus. Eu não posso vender algo que está penhorado, que está em arresto, que está em garantia, tá? Então, a minha casa financiada, ela não serve para eu pegar um empréstimo no banco, por exemplo, em outro banco, por exemplo, porque ela não é minha. Ela não está, ela tem uma restrição.
E aí, essa restrição, ela torna ali, né? Ela tem um ônus gravado, e eu não posso dar aquela coisa em garantia ou vendê-la. E quando eu faço isso, eu cometo um crime. Defraudar penhor. Defraudar mediante alienação não consentida pelo credor ou de outro modo. A garantia pignoratícia, né? Quando eu tenho ali. Eu devia estar com o código aberto. Deixa eu abrir aqui. Oh, meu Deus. Pera. Errou. Aqui. Defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. Então, o que eu estou fazendo neste caso aqui? Eu tenho um objeto, vamos lá, eu sou dono de uma loja ali de penhora, né? Ou eu sou o guardião de algo que está penhorado, de um bem móvel penhorado. Eu tenho que guardar este objeto por um determinado prazo até que eu tenha ali a conclusão da satisfação da dívida. E aí eu não posso vender isso. Eu não posso me livrar daquilo. Eu preciso guardar. Aquilo não é meu. Pelo menos não até o fim do processo. Tá? Fraude na entrega de coisa. Então, defraudar substância, qualidade ou quantidade da coisa. Defrauda a substância que deveria entregar a alguém. Aqui, de novo, né? Eu estou guardando algo que não deveria ser meu e eu altero aquilo antes de entregar, tá? Então, eu tenho que dar ali, vamos lá, produção de grãos, né? Alguns produtores vendem a soja de forma antecipada. Como que funciona essa venda antecipada? Você faz ali uma projeção de quanto a sua roça vai dar. E aí você vai na Bunge, por exemplo. E aí você fala assim, vou vender aqui, eu vou ter aqui, sei lá, eu quero vender já de agora, eu recebo agora e eu te entrego a coisa lá em maio, quando eu terminar a colheita, 50 mil sacos de soja. Combinado? Combinado. A Bunge compra, eu assino um contrato, a Bunge compra de mim 50 mil sacos de soja. E eu tenho que entregar 50 mil sacos de soja no padrão, né? A soja ela tem um padrão ali para ser vendida para a Bunge até ali o final de maio, que ali a colheita já acabou, geralmente já tem um tempo. Quando chega lá no final, eu não tenho esses 50 mil, porque eu tenho outras contas para pagar, e aí eu vou lá e adultero. Eu misturo coisas ali, ou eu vendo uma soja fora do padrão. Uma soja com mais umidade, ou uma soja com grão fora do padrão, ou soja misturado com outra coisa, ou eu nem entrego a soja, tá? Ou eu entrego menos do que eu deveria entregar. Eu estou cometendo a fraude na entrega da coisa, certo? Não era minha intenção, não. Aí a gente discute dentro do caso. Eu estou, né, só para vocês entenderem. Nesta guia, vamos deixar assim, que aí eu consigo ir lá e cá. Fraude para recebimento de seguro. Aqui você destrói, oculta coisa própria, lesa o próprio corpo ou agrava lesão ou doença para obter indenização do seguro. Então, aqui destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a sua saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença com o intuito de haver indenização ao valor do seguro. Esse aqui é bem típico de filme e série norte-americano. Né, eles taca fogo na casa para coletar o seguro, né? Faz ali uma fraudezinha para receber o valor do seguro que você deveria fazer. Então você bota seguro numa máquina, você vai lá, taca fogo nela para receber o valor do seguro, como se fosse um acidente ou como se fosse um dano causado por terceiro, né? Ou você sofre uma lesão, mas seria uma lesão leve, e você agrava essa lesão
para aumentar o valor ou para aí sim fazer jus ao seguro que você poderia receber, tá? Fraude no pagamento do cheque, emitir cheque sem provisão de fundos ou frustrar o pagamento. Aqui é isso mesmo. Aqui é literalmente o dar o cheque sem fundo, com a intenção e sabendo que o cheque seria sem fundos, tá? Lembrando que aqui é um crime doloso, então você tem que demonstrar o dolo de obter a vantagem. Se você tinha perspectiva de ter fundos e esse fundo, né, esses fundos foram frustrados por outro motivo, dá para pedir aqui uma desclassificação para um ilícito civil ou qualquer coisa do gênero, porque não havia, no momento que você deu o cheque, a intenção de causar o dano, de causar o prejuízo ou de obter a vantagem. Agora, eu já sei que eu não vou ter fundo. Eu já sei que não vai dar. Eu já sei que o cheque vai voltar. E eu mando o cheque mesmo assim, estelionato. Ok? E aí, consuma quando eu tiver a recusa, né? Quando o cheque for devolvido. Aí eu tenho as formas qualificadas, que é a fraude eletrônica. Olha lá o parágrafo 2º A. A pena de reclusão de 4 a pena de estelionato, eu não botei no slide, desculpa, é de 1 a 5, tá? E multa. A fraude, o estelionato qualificado, ela vai de 4 a 8, tá? Se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contato telefônico ou envio de correio fraudulento ou qualquer outro meio fraudulento análogo, tá? Essa alteração veio em 2021 para ajustar, né? Porque o que mais acontece hoje? Qual a modalidade de estelionato mais frequente que a gente tem hoje? A eletrônica, né? Seja ali por meio de redes sociais, seja por meio de e-mail, seja por meio de compras em sites falsos ou qualquer coisa do gênero, tá? E aí entra aqui o phishing, né, que é você sair coletando dados e informações sensíveis por meio de fraude ou por meios não oficiais, tá? Parágrafo 2º-B, a pena do 2º-A, da forma qualificada, considera a relevância do resultado gravoso, considerada a relevância do resultado gravoso, ou seja, quanto mais grave, né, se for muito grave, aumenta-se de 1 a 2/3, se é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, quando eu uso aí plataformas estrangeiras, quando eu uso sites internacionais, quando eu uso servidores externos, tá? E o parágrafo 3º, a pena aumenta-se de 1/3, aqui não é qualificação, aqui é uma causa de aumento, né? Se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituição de economia popular, assistência social e beneficência, ok? Aqui tá a explicação, né, da causa qualificada, a causa de aumento. E aí aqui a gente tem o parágrafo 3º, que eu vou aumentar mais 1/3 da pena, mais uma causa de aumento de pena, quando da entidade, e aí agora a gente vai falar do... Sabia que eu tinha que ir pelo slide. A súmula 24 da STJ, ela é importante. Tá? Aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171. Então, quando a minha fraude, quando o meu estelionato é contra Previdência Social, tá? Contra entidade de Previdência Social, aí eu vou ter a qualificadora do parágrafo 3º, tá? No caso, a causa de aumento do parágrafo 3º. E aí, eu tenho aqui o parágrafo 4º, também entrou em 2021, com mais uma causa de aumento de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerando sempre a relevância do resultado gravoso. Então, quando a minha vítima é idoso ou vulnerável, a gente tem mais um aumento de pena. E aí, o parágrafo 5º, ele é uma alteração importante, tá? Por quê?
Até 2019, o crime de estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada. Então, você fazia o registro da ocorrência, levava ao conhecimento da autoridade policial, do Ministério Público, e eles seguiriam com a investigação, ação pública, tudo bonitinho. A partir de 2019, houve uma mudança nessa ação do estelionato. O estelionato passa a ser um crime de ação pública condicionada à representação. A regra do estelionato hoje é que ele é condicionado à representação. Qual é a exceção, né? Quais são as exceções no caso? O parágrafo 5º, que vai ter a administração pública direta ou indireta, então, né, sempre que é ação, crime contra a administração, a gente vai ter aí uma ação penal pública, certo? Quando a vítima é criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz. Cuidado com o inciso 4º, né? É contra idoso. Idoso é maior de 60. Idoso aumenta a pena no parágrafo 4º. Mas se for um idoso de 65 anos, eu estou falando de ação penal pública condicionada à representação. Agora, quando o meu idoso é maior de 70, aí sim a minha ação será pública incondicionada. Tá? Então, olha lá o texto do parágrafo 5º, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, e aí traz aqui as qualificações. Cuidado com a questão dos maiores de 70 para não ficar confundindo com o idoso, tá? Para não ficar caindo em pegadinha de questão, principalmente questão de segunda fase de OAB, que eles adoram fazer isso. É uma delícia. A competência para o julgamento do crime de estelionato é o domicílio da vítima, certo? Então, eu vou lá e faço ali a minha denúncia. Quando eu tenho várias vítimas, né, como der uma gama quando é uma rede de estelionatários e com múltiplas vítimas, aí vai atuar a regra da prevenção, né? O juízo ali que... Ai, tá incomodando. O juízo ali que atuar primeiro vai agir. Algumas outras súmulas para que a gente tenha em mente, principalmente com relação à competência. A 521 do STF vai trazer a questão do cheque, né? A competência para o julgamento do cheque vai ser no local onde o pagamento foi recusado, porque a consumação do delito acontece ali, né? A súmula 48 e a súmula 244, todas do STJ. Eu tenho aqui uma questão doutrinária que a gente vai chamar de torpeza bilateral, né? O professor Greco traz esse debate no código comentado dele. O que é isso? Eu tô ali com a malícia, com a fraude para dar o golpe. E a vítima, ela também tá de alguma forma mal intencionada, né? E aí eu vou ter aí a discussão se eu posso aplicar um duplo estelionato, a vítima contra, né, eu e os dois respondendo pela sua torpeza, ou se isso afastaria ou daria ali qualquer separação. Tudo vai sempre depender do dolo, né? Tudo vai sempre depender muito do caso circunstanciado. A gente vai encontrar jurisprudência mais ou menos nos dois sentidos, tá? Quando eu uso documento falso para cometer estelionato, existem posições doutrinárias divergentes, né? Geralmente, a gente lista aí 3? A gente vai ter que eu só responderia pelo falso, porque geralmente, a depender do falso, né? Absorve ali, porque é o crime formal que vai absorver o dano, então o falso acontece antes. Eu já vou ter gente que fala que deveria
responder em concurso material pelos dois, pela falsidade e pelo estelionato, ou o falso como meio para o estelionato, e aí eu só respondo no concurso formal, né? Eu não respondo pelos dois em somatório, mas lá no artigo 71. Ou a súmula, o final, né? Que eu só respondo pelo estelionato. E aí vem a súmula 17 e diz que quando eu uso de documento falso para cometer estelionato, como a falsidade do documento é meio fim, né? É o meio fim do estelionato, o estelionato absorve o falso, tá? Então, eu só responderia ali pelo estelionato e não pela falsidade documental. Tá aqui a súmula 17 para vocês. Outra hipótese, né? Outra coisa para ficar atento. A apropriação indébita. Qual que é a principal diferença? O objeto e o momento em que o meu dolo muda, né? A apropriação indébita é um crime que o meu dolo, ele é subsequente, ele vem depois. Tá? Como assim vem depois? Quando eu começo, por exemplo, vamos supor que a minha apropriação indébita vai ser com um carro, tá? Então, o João ia viajar, e aí ele falou assim, fica aqui com o meu carro, enquanto eu viajo, né, deixa ele aí na sua casa, para ligar ele, questão de bateria, manter, né, seguro. Beleza. Falou, não, tranquilo, João, larga aí que a gente cuida e tranquilo. Vigio normal. O João viaja e eu fico lá cuidando do carro. Quando o João volta, dali, sei lá, um mês, 2 semanas, sei lá, quando o João volta, ele falou, né, vim buscar meu carro. E aí você fala, João, mano, vou te devolver seu carro, não. Não andei com ele aqui, gostei, pá, tá aqui na minha casa, vou ficar com o carro pra mim. Não vou te devolver, não. O que eu tô fazendo? Apropriação indébita. Só que quando eu aceitei cuidar do carro do João, eu ia só cuidar. Eu tava de boa, eu tava na boa fé. Não vou fazer aqui o favor pro João. E aí, meu dolo mudou. Meu carro quebrou. Eu falei, bicho, vou ficar aqui com o carro do João. João que se foda. Aí eu cometo apropriação indébita. Agora, se eu invento uma história para convencer o João a deixar o carro comigo, para que eu já fique como dono do carro, para ficar com o carro para mim, aí eu tô cometendo estelionato. Por quê? Porque aí o meu dolo é antecedente. Quando o João me dá o carro, eu já tô na má intenção. Eu já tô na malícia. Tá? Essa é aí a principal diferença. E eu tenho, né, o furto. Quando a gente estudou furto, a gente falou disso aqui, só para lembrar, né? Quando eu desvio a energia, quando eu faço o gato, eu estou furtando energia elétrica. Quando eu adultero o meu relógio, quando eu modifico o meu leitor de consumo, aí eu estou cometendo estelionato. Tá? O estelionato e o curandeirismo, também a gente precisa aí ter uma questão à parte, né? O curandeirismo, geralmente, eu acredito que aquilo funciona. O curandeiro, geralmente, por uma crença, e aí pode ser uma crença religiosa, uma crença mística, ele acredita que vai funcionar, né? E quanto o estelionatário, não, ele sabe que aquilo ali não funciona, ele sabe que aquilo ali é porcaria, ele só quer o dinheiro mesmo, tá? Eu ia usar um exemplo de rede social, mas eu falo em sala, eu não vou deixar isso gravado, não. Porque calada eu me deito, sem processo eu me levanto e assim a gente sobrevive. Né? Mas tem casos. Assiste Vinagre de Maçã. Assiste documentário Vinagre de Maçã na Netflix. Tem um pouquinho disso aqui, tem um pouquinho de curandeirismo nessa brincadeira, tá? Assiste lá, Vinagre de Maçã, muito bom. Tem um outro, eu vou lembrar e eu falo pra vocês em sala, mas tem um outro também que fala de uma questão de fraude, tem um outro caso internacional, tem um caso nacional famoso, mas tem casos internacionais bem interessantes sobre fraude nessa questão de saúde. O estelionato e o furto mediante fraude. O furto mediante fraude, a fraude que eu tô usando é para te distrair,
Tá? Então por exemplo, ali, o cara que tá te distraindo para eu bater tua carteira. Eu tô te distraindo para tirar sua vigilância do bem, para eu pegar o bem. O furto, o estelionato, a minha fraude é para você realmente me dar o bem. Tá? Então, no furto, eu tô ali fazendo o malabarismo ali dos copinhos na rua, enquanto meu parceiro tá rodando a rodinha de pessoas distraídas com o meu talento e batendo as carteiras. Eu tô te enganando? Eu tô te enganando. Pra quê? Pra te furtar. Eu tô te distraindo. Eu tô te deixando fissurado aqui no meu movimento de mãozinha pra tu não ver o meu amiguinho pegando tua carteira. Na fraude, no estelionato, você vai me entregar a carteira. Porque você quer. Eu não vou tomar a carteira de você. Tu não tá distraído. Tu tá enganado. Eu vou bater. Eu não vou bater tua carteira. Tu vai me entregar a sua carteira. Tá? Essa é a principal diferença. O estelionato, você entrega o negócio. Tá? Quando eu posso ter crime impossível no estelionato? Quando a minha fraude for grosseira ou quando o método utilizado for muito tosco, for muito absurdo, né? For assim, algo que nem a pessoa mais ignorante, nem a pessoa mais distraída, nem a pessoa com a mais boa fé do mundo cairia naquilo ali porque é tosco. Tá? Aí eu tenho um crime impossível, porque o meio que eu estou utilizando não daria resultado, não tem como me dar resultado. Aqui a súmula 73 do STJ está falando sobre isso, né? Principalmente papel moeda. A falsificação de moeda segue a mesma linha, tá? E aí eu tenho o estelionato previdenciário. O estelionato previdenciário, deixa eu pegar aqui no código. Ah, meu Deus, cadê os? Eu botei o artigo aqui. É o parágrafo. Eu tô ficando maluca. Desculpa. Aqui não. Cadê? O do INSS, da Previdência. Aqui, parágrafo 3º. Que a gente fala de INSS, né? Não tem princípio da insignificância para ele, independentemente do valor, tá? Por quê? Eu tô fraudando a Previdência Social. A reprovabilidade disso, a culpabilidade desse ato, a gravidade desse ato é muito alta, mesmo que o meu dano seja pequeno, tá? Então, não aplica a insignificância para fraude na Previdência, tá? Para estelionato previdenciário. E o digital que eu falei para vocês, nós vamos ter aí 3 meiozinhos, tá? O phishing, que são os e-mails e os sites falsos para coletar dados, o vishing, que é por telefone, e a manipulação de rede social, tá? Que são os golpes de rede social, que é onde eu vou te manipular ali de forma a obter os seus dados, certo? Então, sobre estelionato, era isso que a gente tinha para conversar. Para não ficar uma aula muito longa, a gente vai trabalhar as outras fraudes em sala, tá? Com exercício, porque aí eu vou ter o quê? Duplicata simulada, tá? Que, enfim, quase ninguém mais usa duplicata, mas temos aqui a duplicata simulada, abuso de incapazes, induzimento à especulação, fraude no comércio e outras fraudes, literalmente, fraudes e abusos de administração de sociedade por ações, que é um pouquinho mais longo, emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant e a fraude à execução, que acontece dentro do processo civil de execução, tá? Por serem crimes mais curtos, a gente vai trabalhar ele com bancos de questões em sala de aula para facilitar, certo? Deixei a atividade para os senhores resolverem, para vocês me entregarem na próxima aula. Não esqueçam a atividade, vocês têm até... próxima aula não, vocês têm até as 23h59 para me enviar a atividade pronta. Beijo para vocês e até a próxima aula.